Só sinalizem para mim se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ok. Então, muito bom estar mais uma vez trazendo uma palavra, um ensinamento. Eu estou muito curioso por aquilo que o Senhor vai falar com a gente, inclusive comigo, neste exato momento, porque eu redigi um estudo, eu estava trabalhando nisso agora há pouco, e eu ainda não tinha. De manhã o Senhor começou a me mostrar alguns pontos, eu fui linkando, e agora surgiram outros. Me senti motivado em virtude das últimas palavras do Davi também para trazer alguns dados, né, mais específicos de estudos, de pesquisas. Então, depois, se vocês quiserem, eu apresento isso para vocês, o envio com link aí dos estudos, de algumas pesquisas. Mas eu estou curioso pelo andamento, porque a proposta foi que falássemos a respeito de perdão. Então, vamos ver. Perdão, assim, para mim, num primeiro momento, fala assim, poxa, é uma temática até um certo ponto batida, porém extremamente importante. Falar da importância do perdão em relação à palavra de Deus me parece, poxa, quase que bobagem. Assim, poxa, quem é que não sabe que é importante perdoar? Quem é que não sabe? Quer dizer, a premissa da própria vinda de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, foi para nos perdoar dos nossos pecados. Então, nós estávamos aí em pecado, nós havíamos perdido a nossa condição de relacionamento com Deus, e o Senhor Jesus veio e falou assim: olha, eu vou pagar o preço no lugar de vocês, vou pagar a dívida de vocês. Aliás, começamos com uma definição, porque a primeira coisa assim, de qualquer estudo, geralmente a gente vem para buscando uma definição. Então, quando eu busquei na internet uma definição de dicionário para perdão, aparece lá, substantivo masculino. Ponto 1. Remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Então, pecamos, desrespeitamos as leis do Senhor, entendendo a humanidade, aí pensando na Bíblia como um todo, desde a antiga aliança até a vinda de Jesus, né, na antiga aliança o povo se afastou de Deus, Deus constituiu um povo para ele, fez uma aliança com este povo, e simplesmente o povo não cumpriu a sua parte na aliança. Deus, como sempre, foi fiel e cumpriu em todos os aspectos aquilo que ele havia prometido, mas o povo não. E aí Jesus veio para pagar esta dívida que nós fizemos para com Deus e para restaurar, na verdade, nos permitir aí, através de uma nova aliança, nova conexão com Deus, restaurar o nosso relacionamento com Deus que havia sido impedido por causa do pecado. Então, lá na antiga aliança, o que foi estabelecido para permitir que o povo tivesse alguma conexão com Deus eram os sacrifícios de animais. E esses sacrifícios, a Bíblia, o profeta Isaías profetizou que viria um Messias que seria o Cordeiro imolado por Deus para pagar de uma vez por todas, para que mais nenhum sacrifício mais precisasse ser feito, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Haveria um sacrifício definitivo e o Messias viria e ele seria o próprio sacrifício, o Cordeiro que entregaria a sua vida por nós. Quer dizer, eu tenho feito uma série de estudos da Bíblia, alguns de vocês têm acompanhado, Antônio diz que tem acompanhado também. Então, quando você fala da Bíblia como um todo, o objetivo da Bíblia é nos levar a conhecer Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, e nos levar a ter relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. O segundo ponto que aparece para mim de definição é um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, Deus, e é interessante porque quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê, por isso que é Antiga Aliança e Nova Aliança. Na Antiga Aliança havia uma série de critérios em toda a lei de Moisés que o homem foi incapaz de cumprir. Nenhum homem, até a vinda de Cristo, foi capaz de cumprir todos os aspectos da lei. Ou seja, o homem seria incapaz de continuar fazendo isso se não houvesse uma nova aliança.
Então, Deus nos desobrigou, vamos dizer, de cumprir a lei de Moisés, para que através de uma nova aliança nós pudéssemos nos relacionar com Deus e a partir deste relacionamento, nosso compromisso de amor com Ele nos levasse a abandonar todo tipo de prática de malignidade, enfim. Então, de novo, o perdão aqui nesta segunda definição se apresenta a nós. Então, a Bíblia, de uma maneira geral, ela trata de perdão o tempo inteiro. Por que perdoar? Além de Cristo ser o grande exemplo de perdão, vamos lá para a Bíblia um pouquinho, né? Um famoso texto, Mateus 18, versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7, 7 tá bom, Deus? Jesus, tá bom 7 vezes só? Jesus disse, né? Não, eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. E a gente fica, bom, vamos lá, 70 vezes 7, 490. 490 vezes, ninguém vai contar se já perdoou 490 vezes ou não. Ou seja, é para perdoar sempre. Aliás, quer ver? Deixa eu ver. Eu peguei um outro exemplo aqui, ó. Lucas 17, versículos 3 e 4 diz assim: Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, quer dizer, existe então essa questão do arrependimento, né? Perdoe-lhe. Ou seja, não tem. O 490 que a gente conta do 70 vezes 7, depois lá em Lucas, Jesus fala, não, peraí, ó. Se 7 vezes ele pecar todo dia e ele voltar e, poxa, me perdoa, se ele fizer isso todos os dias da sua vida, você deve perdoar todos os dias da sua vida. A importância do perdão, né? Entendemos que o perdão é um mandamento que o Senhor nos dá. Um ponto importante: pedir perdão e perdoar. Essa foi uma frase que me apareceu também numa pesquisa na internet, dizendo que o perdão, perdoar e liberar perdão exige de nós um esforço. E aí o versículo que me veio foi Mateus 11:12, versículo conhecido de muitos, que diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino de céus é tomado à força, ou por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Os que usam de força é por violência e tal. A gente pode levar para um lance desse, mas na verdade o esforço é: eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso correr, eu preciso batalhar o bom combate, como Paulo fala. Por quê? E aí, ó, é interessante que ontem o pastor Vacil está aí para confirmar. Na palavra que foi trazida ontem no nosso grupo de discipulado, nós conversamos a respeito da questão de a salvação já está garantida para todo mundo. E aí o versículo que o Senhor me trouxe ontem foi: não, na verdade, na nossa luta diária, nós precisamos perseverar até o fim para que possamos, né, ter aí o direito de angariar para nós a coroa da vida. Ou seja, aceitei Jesus hoje, está tudo garantido e posso fazer o que eu bem entender? Obviamente que não, porque é uma luta diária. E perdoar e liberar perdão exige luta diária, exige esforço diário. Até porque, quando a Bíblia fala, né, que existe alguém sem pecado, a Bíblia fala que se alguém disser que não tem pecado, esta pessoa já está pecando porque está mentindo. Ou seja, se pecamos e erramos, precisamos perdoar todas as vezes que perdoar o outro, perdoar a nós mesmos, perdoar a quem o Senhor pedir para perdoar. Ok? Eu gostaria de trazer agora algumas frases que me levaram a pensar. Eu comecei a estudar, mas não me aprofundei muito, em um autor alemão chamado Bert Hellinger. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dele. Ele é considerado o criador de algo chamado constelação familiar. Até agora, tudo que eu vi a respeito deste homem, que até onde eu sei não era cristão, até onde eu sei, eu não estudei com profundidade a vida dele, mas o que ele fala, os princípios que ele desenvolveu dentro desta área psicológica, de estudo da psicologia, ele sempre fala a respeito de ancestralidade. E isso me veio no dia de hoje, logo pela manhã cedo. Porque é curioso, porque eu estou num processo de organizar as minhas redes sociais,
em virtude de melhorar o meu cartão de visita para trabalhos. Hoje eu sou treinador, eu trabalho com educação, então, e hoje o nosso foco é fazer isso fortemente, é ministrar aulas, cursos, treinamentos através da internet, então eu precisaria melhorar isso. E aí eu coloquei alguns stories no meu Instagram, e num primeiro momento eu coloquei uma foto dos meus pais em primeiro lugar, e coloquei a foto da minha esposa depois. E ela se incomodou em relação a isso, porque ela me disse assim: não, mas eu estou em primeiro lugar na sua vida. Eu até brinco, porque, para quem não conhece um pouquinho da história do meu relacionamento, eu costumo contar que quando eu conheci a Simone, eu disse a ela que ela, a partir do momento que eu decidi que eu iria namorar com a Simone, casar com ela, e nós noivamos, eu disse a ela que ela sempre teria o segundo lugar na minha vida, porque o primeiro lugar é de Deus e aí não tem como tomar. Então, e até mesmo porque Deus foi que me preparou o meu encontro com a Simone e me deu a Simone como esposa. Então, em primeiro lugar, Deus, e ela teria sempre o segundo lugar. E aí, numa conversa com a Simone em relação a isso, me veio essa questão da ancestralidade, porque falou assim: ah, mas a Bíblia não fala que deixará, né, a pessoa, o pai, a mãe, e se unirá à sua esposa e formará a sua família? Sim, eu até tenho no meu entendimento o entendimento que eu uso o seguinte termo, para tornar fácil aqui quando eu falo sobre isso dentro da minha casa, na minha família. Nós, eu, minha esposa e meus filhos somos família. A partir do momento que eu formei a minha família, meus pais deixaram de ser minha família e passaram a ser familiares. Mas o questionamento meu em relação a isso é: e todas as promessas, ou a promessa que Deus faz, por exemplo, de longa vida a quem honra os pais, e o que a Bíblia fala a respeito de legado, e o que a Bíblia fala a respeito da bênção paterna e a importância da bênção paterna, e da bênção que vem de lá de trás. Poxa, até hoje nós somos abençoados, e eu tenho esse entendimento, pela bênção que foi entregue e as promessas que foram entregues a Abraão. O que dentro do estudo da palavra, nós somos parte, somos família de Abraão e a herança, somos família espiritual e temos parte na herança de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Tanto até eu lembro quando eu era criança, a gente tinha um cântico, que eu não sei se ainda canta com as crianças hoje, que era um cântico que movimentava todo o corpo: Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. E a gente chama Abraão de pai. Então, mas isso está várias gerações lá atrás, mas isso ainda nos traz bênção. E a honra que nós temos que dar a essa ancestralidade. E curiosamente, eu entendo que isso é Bíblia, e a Bíblia nos ensina a honrar os nossos ancestrais, a honrar os nossos pais, aliás, e a pedir e buscar a bênção dos nossos pais. Bert Hellinger fala muito sobre isso, e ele fala a respeito do equilíbrio familiar. Ele fala que estar bem com família e com familiares é algo que nos traz equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E que, inclusive, a estrutura familiar e o equilíbrio familiar nos leva a abençoar as gerações que virão posteriormente. E ele fala que, na medida do possível, nós precisamos, e aí entra o perdão. Você está falando, onde é que está o perdão agora de novo? Saímos do assunto perdão? Não. Porque ele fala, estar bem, e nesse estar bem, nós temos hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas que são feridas dentro da família. Aliás, é a estratégia do inimigo, do diabo, do inimigo das nossas almas, balançar com as famílias, tirar o equilíbrio familiar para que nós percamos a nossa identidade. Dentro do Ministério Consolador de Israel, nós aprendemos muito a respeito disso. Então, há muitas pessoas, há muitos jovens, há muitos adolescentes hoje sem saber quem são, e não vou dizer há muitos adultos, e se me permitem eu ir um pouquinho mais longe, há muitas pessoas até da terceira idade que até hoje ainda não encontraram, não descobriram quem são, em virtude de problemas familiares, ou de traumas familiares, ou de problemas que tiveram dentro da família. E aí entra a falta de perdão. Talvez pais que não souberam ser pais, pais que não souberam unir a família, pais... E aí, Bert Hellinger fala, se você puder,
E aí entra o esforço que nós falamos agora há pouco, o esforço que o perdão exige. Busque estar bem com toda a sua família e os teus familiares. Faça o esforço de perdoar e liberar perdão, porque isso irá abençoar não só a tua família e trará equilíbrio familiar, mas abençoará gerações. E é curioso, porque hoje em dia pouca gente pensa a respeito disso, os jovens não pensam. Tem uma atividade que em alguns treinamentos eu aplico, que é uma atividade onde eu proponho um exercício de reflexão. E nesse exercício de reflexão, eu pergunto assim, se você tivesse apenas, a partir de hoje, apenas 10 dias de vida. Ou seja, hoje é dia 9. Dia 19 de julho é a sua morte, certo? O que você faria nesses 10 dias? É um exercício muito interessante, tem vários propósitos esse trabalho de reflexão, mas eu acho interessante que vira e mexe eu tenho algumas pessoas que me respondem que eu vou pegar meu cartão de crédito, eu vou estourar, eu vou fazer um monte de dívida e tal, porque eu vou morrer e vai ficar tudo aí. E eu acho interessante porque antigamente haveria uma preocupação em não deixar dívidas para filhos ou para outros parentes, mas hoje em dia me parece que não existe mais essa preocupação. Quer dizer, parece que o egoísmo, né, hoje é maior do que era no passado, de certa forma. A nossa sociedade vive um conceito assim de vida e princípios, ou talvez a falta de princípios leve a isso. Mas, tem problema. Se ficar pro meu pai, se ficar pro meu irmão, se ficar dívida para todo mundo, não tem, eu não tô mais aqui mesmo, então tá tudo certo. E é interessante isso, porque o Bert Hellinger nos leva a pensar no equilíbrio e em pensar no legado que a gente vai deixar. Se a gente vai lá para Provérbios capítulo 1, versículo 8, a gente vê essa questão da ancestralidade com a orientação do homem considerado o mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão. Diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão grinalda de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Ou seja, ouvir a instrução do pai, não deixar o ensino da mãe, vai nos trazer algo visual que vai me levar a lembrar sempre desses ensinamentos, a não esquecê-los e a seguir os princípios que nos foram ensinados. Isso nos trará bênção. Bênção para a nossa família, no momento em que formamos a nossa família, a orientação, a honra, o respeito aos nossos ancestrais, aos nossos pais, vai nos trazer essa bênção familiar. É interessante que uma frase do Bert Hellinger que eu anotei para trazer para vocês diz assim: para ser feliz e sentir paz, é imprescindível que o seu sistema familiar esteja equilibrado. Você vai falar, não, mas a paz está em Jesus, ok e tal, mas o que o Senhor veio restaurar? Veio restaurar o nosso relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento com Deus, a gente tem aprendido dentro do ministério, que diz respeito, Deus não nos criou para sermos servos dEle, para adorarmos porque Ele quer ser adorado, Ele quer se sentir o máximo. Não, Deus não precisa disso. Deus nos criou porque Ele queria ser família com a gente. E aí, por isso que lá, a primeira letra da Bíblia, nós aprendemos isso nos cursos iniciais do MCI, é a letra Beit. E Beit é casa. Deus deixou claro na primeira letra das Escrituras Sagradas que ele veio estabelecer família. E o diabo, sabendo disso, vem e tenta destruir as famílias. Para que não haja paz, para que não haja equilíbrio, para que Deus não reine dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja conturbado e dentro dessa conturbação dentro de casa, nós não cumpramos com o chamado que ele nos fez. E não exerçamos, e não, muitas vezes, nem venhamos a descobrir qual é a nossa identidade no Senhor. E se eu quero chegar a este ponto de descobrir tudo isso e aprender o perdão, eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso fazer esse esforço de perdoar. Olha que interessante, eu achei uma pesquisa de dois... Na verdade, essa pesquisa apareceu para mim numa notícia que saiu na UOL, em 2008, de uma pesquisa feita no IBGE, pelo IBGE, que eu achei curiosa, porque foi algo que me trouxe à memória algumas coisas. Eu, quando era criança, adolescente, talvez seja em relação à própria a educação, ou período, ou tempo, a cultura na época, as coisas mudaram, né? Mas eu tinha para mim que eu tinha que ajudar em casa, eu sentia que, como parte da minha família,
Eu tenho meu pai, minha mãe, eles são casados, continuam firmes até hoje no casamento. Eu tenho 3 irmãos, então, junto com meus 3 irmãos, somos em 4 filhos. Mas eu tinha esse entendimento de que eu tinha que dar a minha contribuição na casa, por exemplo, nos afazeres domésticos, porque eu era parte da família. E como parte da família, eu tinha essa responsabilidade. E eu vejo hoje que muitos adolescentes, muitos, não têm essa orientação, talvez por parte dos pais que não oferecem mais essa informação, não exigem mais dos filhos, talvez, essa responsabilidade. Eu vi uma palestra pelo YouTube falando que da importância de os pais estabelecerem para os filhos responsabilidades na prática de atividades domésticas, justamente para que eles se sintam parte desse contexto familiar. Vamos usar um termo aí que a gente usa dentro do MCI, desta egrégora, porque como família nós temos que ser uma egrégora, uma comunidade familiar, e dentro dessa comunidade todos fazemos parte, todos temos responsabilidades, direitos, deveres. E talvez porque a coisa foi caminhando de forma diferente, talvez algumas famílias nem precisem de fazer atividades domésticas porque tenham empregada em casa, tenham quem faça isso, se perde isso. E eu fui buscar uma pesquisa, e eu achei uma pesquisa falando sobre adolescentes e jovens entre 5 anos de idade até 17 anos, tá? Se fazem atividades domésticas, né? Qual é o percentual entre crianças, adolescentes e jovens que desempenham, que têm uma prática de ajudar em casa com atividades domésticas? E nessa pesquisa, em nível Brasil, porque depois eles fazem, se vocês quiserem, depois eu mando, eu tô visualizando isso aqui. Eles fizeram por região do país, né? Então, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas no Brasil, o percentual é 49,4% nessa pesquisa dos entre criança até no máximo 17 anos ajudavam nos afazeres de casa. Os demais não tinham absolutamente nenhuma responsabilidade, não ajudavam, não faziam questão de ajudar e de forma alguma. Tem um percentual de mulheres e homens, e aí entramos nós, homens, porque o homem, eu acredito de fato que nós temos que sim contribuir e ajudar, e isso tem que ser ensinado desde sempre aos filhos, né? Tem que ser uma coisa que vem de lá de trás, como eu sempre lavei louça e ajudei minha mãe nas atividades domésticas. É importante que ensinemos os nossos filhos e os jovens a fazerem isso, mas ainda no Brasil você vê que o percentual entre homens e mulheres, muito menos homens ajudam em casa, muito menos crianças, adolescentes e jovens do sexo masculino fazem isso em casa. Em nível Brasil, na pesquisa, apenas 36,5% de homens ajudavam em casa, enquanto 62,6% mulheres ajudavam em casa, desse percentual de 49%. Então, assim, ainda está muito aquém, e o homem achando que não, isso daí não é papel dele. Não diz respeito ao homem. Talvez papel da mulher, então, pouco. E aí, entendendo que se isso é incutido dentro do contexto familiar, a pessoa, a criança, e eu tenho procurado fazer isso, porque eu tenho 2 filhos. Então eu confesso que nós não tínhamos esse entendimento, e eu e a Simone somos muito organizados. E a gente gosta muito de manter as coisas em ordem, então se ela tiver um pouco com preguiça de fazer alguma coisa, ou de lavar uma louça, eu vou lavar, porque eu não quero deixar baguncinha ali. Então assim, aí eu pensava assim, se a minha filha Júlia mais velha, que vai fazer 20 anos, não quer fazer, tudo bem, eu faço, a Simone faz. A gente não precisa, né, sei lá, forçar ela a fazer. E meio que até hoje... a impressão que eu tenho, às vezes eu falo com ela, assim, mas ela não tem essa prática de ajudar em casa, e eu creio que até foi uma falha da minha parte, da minha esposa, não ter dado essa responsabilidade, ter insistido com a orientação correta familiar para que ela... E aí, nós percebemos que a questão do fazer parte da família é comprometida. E aí, como eu tenho um filho de 9 anos, a gente tem a diferença de filho de 10 anos, a gente já tem cuidado para que o Luca, desde já, tenha suas responsabilidades com 9 anos, todo dia ele faça a prática de alguma atividade que ele seja capaz de fazer, porque isso vai inseri-lo dentro do contexto familiar, ok? Curiosamente, eu peguei um outro dado, mas só de curiosidade mesmo, porque diz um dado dessa pesquisa que quanto maior é o tempo de estudo dos pais, menor é o percentual de crianças e adolescentes que realizam atividade doméstica. Então, como eu tenho me dedicado bastante ao estudo, talvez segundo essa pesquisa aqui, eu tenha deixado
falhar em relação a isso, porque eu andei estudando bastante. Ele fala assim, ó, que nos lares em que o chefe da casa tinha pelo menos 11 ou mais anos de estudo, 19,9 faziam essas atividades, ao passo que 26,2 não faziam nenhum trabalho em casa. Tá? Eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês lerem a matéria completa. Tá? Então, a importância de honrar os nossos ancestrais. E hoje, na minha conversa com a Simone, foi isso. Eu preciso honrar os meus pais, porque parte de quem eu sou, aliás, esses stories que eu coloquei no meu Instagram, era justamente, eu queria colocar alguma coisa sobre o que eu sou. Eu coloquei quem sou eu. Eu sou fruto do que eu sou com a Simone? Sim, porque eu sou um ser em constante transformação. Eu coloquei isso lá. Nós temos que ser seres em constante transformação, buscando melhorar, buscando crescer, buscando nos corrigir aonde falhamos. E eu falei para ela ainda assim, eu estou com a Simone há 17 anos. E eu falei assim, eu tenho 41 anos de idade, eu fui fazer a conta, né? E na minha conta, eu vivi com meus pais, entre meus pais e sozinho, 24 anos. E com a minha esposa, 17. Então eu ainda não cheguei nem no meio a meio em relação a... O que eu sou é parte do relacionamento que eu tenho com a minha esposa, é a parte do que eu sou junto ao relacionamento com meus filhos, amizades, irmãos em Cristo, mas muito eu sou do que meus pais incutiram em mim, né, nesse gerar e neste educar. Então, por isso, muito importante que para o equilíbrio familiar a gente busque o perdão. E aí eu entro o Espírito Santo agora. Eu apresentei dados, enfim, e vou apresentar os últimos dados da minha prédica aqui para vocês, que é um outro estudo que eu achei muito bacana sobre benefícios do perdão para a saúde, uma matéria que saiu na revista Galileu Galilei, tá? Mas o Espírito Santo está trazendo para nós, parece uma coisa assim, mas perdão, todos sabemos que tem que perdoar, etc e tal, mas aí a pergunta é, e realmente você já liberou o perdão para todas as pessoas que te ofenderam, ou para pessoas... E aí o Espírito Santo, eu creio que vai começar a mostrar para vocês, porque, e para mim também, de repente há coisas que ficaram no passado e que não foi liberado perdão de situações que talvez até possam ter caído no esquecimento, mas se isso te afeta hoje, o Espírito Santo vai trazer isso à lembrança para que você possa tratar essa questão. Se for preciso, mesmo sobre algo que de repente levou até um romper de relacionamento há 20 anos atrás, se preciso o liberar perdão, você vai liberar perdão. Você vai se colocar diante do Senhor, vai pedir direção sobre como fazer isso e vai liberar perdão ou pedir perdão, se for o caso, de alguma ofensa que você tenha cometido. Busque isso no Senhor, porque talvez algumas áreas das nossas vidas ainda estejam estagnadas em virtude da falta de perdão. E a gente deixou passar, não, já passou, já faz muito tempo, não precisa mais. E aí o Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, sim, precisa. Ok? Olha só, benefícios para a saúde. E a gente vai ver que, inclusive, o perdão é excelente para evitar que você pegue o Covid-19. Tudo bem? Então, pessoal, aí a gente estava numa conversação de, tem que usar máscara, o pessoal não está usando máscara, etc e tal. Não quero polemizar, mas se você for para os estudos que são feitos a respeito disso, eu sigo as regras porque a lei está aí e é para usar máscara. Porém, contudo, entretanto, todavia, os estudos mais importantes a respeito de usar máscara, o estudo sobre usar máscara diz que é mais prejudicial para a nossa saúde do que benéfico. Então, isso de novo para a gente pensar. É claro que nós vamos ser prudentes, vamos tomar os cuidados necessários, vamos usar também em virtude de cumprir a lei, porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, se a lei pede para fazer e eu estou aqui, eu vou respeitar, estou aqui usufruindo deste reino terreno, mesmo não sendo parte deste reino, eu vou respeitar as leis. Mas que sejamos cuidadosos e entendamos que o perdão pode te liberar do Covid também. 8 motivos, 8 identificações científicas a respeito dos benefícios que o perdão traz para a saúde. Ponto 1. O perdão, existem alguns estudos, e aí eu peguei aqui, se vocês quiserem depois eu mando, há um estudo de 2011 do Journal of Behavioral Medicine, o Diário da Medicina Comportamental, tá? Que identificou, através de um estudo, que quem perdoa incondicionalmente vive mais do que aquele que perdoa com imposições condicionais, ou seja, eu só perdoo se você me perdoar.
Se você ficar de bem comigo, senão eu não libero perdão sobre você. Você não quer conversar comigo, não conversa, a gente fica assim mesmo. A pessoa que tem essa ação, segundo esse estudo, morre mais cedo. Há uma propensão para pessoas que não liberam perdão de morrer mais cedo. Primeiro ponto. Segundo ponto, as identificações científicas do liberar perdão e do perdoar você fica menos nervoso. E ficando menos nervoso com as situações do dia a dia, você vai sentir isso efeitos na pressão arterial e no batimento cardíaco. Porque quem perdoa reduz o estresse. Então, se você reduz o estresse, você consegue conter o nervosismo. Tem uma frase de uma doutora chamada Karen Swartz. Diz assim, existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado. É um fardo, é um peso sobre você. E isso é um comunicado que ela colocou no Hospital John Hopkins, onde ela trabalha. Um outro estudo, persistir no ressentimento, além de aumentar a irritação, também provoca tristeza e sentimento de perda de controle, segundo um estudo de 2001 do jornal Psychological Science. Tem um site de medicina também, chamado WebMD, que diz assim, ficar preso ao rancor causa aumento em atividades fisiológicas, como tensão nos músculos da face, batimento cardíaco, pressão arterial e suor. Ponto 3. Perdoar ou liberar perdão e perdoar e pedir perdão e liberar perdão melhora a saúde em todos os sentidos, inclusive sono, pessoas que têm problemas de insônia, porque melhora a tensão, raiva, depressão, a pessoa renuncia a ideias de vingança. Pesquisadores da Universidade do Tennessee descobriram, olha isso, limpeza das emoções negativas desempenha um papel importante na manutenção do bem-estar. Então você traz bem-estar para a tua vida e para aqueles que estão à sua volta. Ponto 4. Ser perdoado por alguém te ajuda no auto-perdão. É um ponto importante, porque geralmente a gente fala de perdão e a gente fala sobre liberar perdão, sobre o que fizeram contra nós e tal. Mas um dos grandes problemas, tem gente aqui que não tem problema com ninguém, mas até hoje não se permite viver certas coisas em Deus, porque não perdoou a si mesmo em certas ações que tiveram ao longo da vida. E se eu não libero perdão sobre mim mesmo, eu levo esse peso e esse fardo até o caixão. Eu vou levar isso até a morte. Então, o auto-perdão é um dos pontos. Então, quando eu perdoo, mesmo que seja as outras pessoas, isso vai me ajudar a perdoar a mim mesmo. Isso é pesquisa de pesquisadores da Universidade de Baylor, num estudo que foi publicado no Journal of Positive Psychology. Ponto 5. O perdoar diminui pressão arterial, nós comentamos assim em cima, mas em 2011, um estudo publicado pelo Personal Relationships mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam redução na pressão arterial, as duas. Quanto mais conciliador for o comportamento da vítima, maior será a queda de pressão dos perpetradores. Ponto 6. Benefícios ao sistema imunológico. O grande lance do Covid, e é o que a maioria das pessoas, na verdade, se as pessoas tivessem esse cuidado, e eu não vejo as pessoas divulgando isso. O vírus está aí, o vírus está aí, o vírus está aí. E, segundo os estudos, todo mundo vai pegar esse vírus em algum momento. E sofre mais quem já tem problemas anteriores e sofre menos e passa rápido quem tem cuidado bem da saúde, quem tem praticado atividades físicas, enfim. E aí entra o lance. Você vai fortalecer o seu sistema imunológico ao liberar perdão, ao perdoar, sejam outras pessoas ou você mesmo. Pesquisa de 2011 da Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos, olha só isso, num estudo em relação a pessoas portadores do vírus do HIV, que descobriu que portadores do vírus do HIV que perdoavam de verdade alguém que os havia magoado, apresentavam um maior nível de células CD4 consideradas positivas para o sistema imunológico. Então, perdoar faz com que o teu sistema imunológico seja fortalecido. E aí você não precisa ter medo do Covid-19. Ponto 7, salva e fortalece. Olha só, o poder que tem, esse é talvez mais óbvio pra gente. Salva e fortalece relacionamentos. Um estudo da American Psychology Association, os pesquisadores da Universidade de Missouri, Kansas, no City, mostraram que nestes casos o perdão facilitou muito o processo de recuperação de trauma de infidelidade. Inclusive pessoas que acarretam e levam padrões de comportamento para relacionamentos. Eu tive um problema de traição, nunca perdoei quem me traiu, e eu levo o mesmo padrão de comportamento estragado, deficiente, que muitas vezes até me faz
como é que se diz a palavra? Afetar e prejudicar os meus relacionamentos atuais, a pesquisa diz que se eu libero perdão por aqueles que me traíram lá, eu vou beneficiar e fortalecer os meus relacionamentos atuais em virtude do perdão liberado por causa do trauma ocorrido lá na infidelidade ou na traição que aconteceu no passado e que eu não liberei perdão. Ponto 8 da reportagem: protege o estresse a longo prazo. E aqui eu quero destacar algo. Possuir a habilidade de perdoar prenuncia uma saúde positiva, tanto mental quanto física, de acordo com um estudo publicado pelo Journal of Health Psychology, saúde mental. Eu me perguntava antes de iniciar, quando eu comecei a estudar e preparar isso sobre perdão, se perdoar era um hábito. E eu estava com isso na cabeça. Perdoar é um hábito. Perdoar é um hábito. E eu não estava achando, eu estava meio confuso. Será que é um hábito? É isso mesmo? Porque quando você pensa em algo que forma um hábito, muitas vezes você tem um hábito e você nem pensa no que você está fazendo. E eu não consigo pensar no perdão como algo que eu faço assim, aleatoriamente. Porque se eu não pensar, se eu não tiver consciência do que eu estou fazendo, me parece nulo a proposta do perdão. Mas aí entrou essa palavra que eu achei legal e eu marquei aqui para mim nas minhas anotações. Perdoar é uma habilidade. E eu agradeço ao Senhor porque eu passei por situações em que eu tive que perdoar até quem tinha se ofendido comigo por um motivo besta e que eu não considerava que seria necessário pedir perdão. Mas dentro de um contexto, eu me lembro de uma situação que eu vivi dentro de um ministério que eu fazia parte, e o pastor falou para mim assim: eu decidi sair do grupo de louvor em virtude de uma atitude que eu considerei errada por parte da liderança, e na verdade eles ficaram de mal comigo por algo que não fazia o menor sentido, e não podemos dizer nem que ser pecado, nem nada. Eles entenderam que eu tive uma atitude errada. E aí eu fiquei fora da equipe de louvor por vários meses. E esse pastor falou para mim assim: Fernando, eu quero que você volte para o louvor, é importante a sua participação, e eles estão todos magoados com vocês. E eu entendo que o que você fez, eu já entendi que eles interpretaram errado algo que você fez, e talvez você julgue que não seja necessário, mas desenvolva isso. Não vai custar nada para você. Peça perdão para eles. E é interessante que eu falei: ok, eu vou honrar o que o pastor está me pedindo e pedir perdão. E simplesmente os nossos relacionamentos, e eu passei a ter um relacionamento muito próximo e de amor com essas pessoas depois que eu simplesmente decidi pedir perdão por algo que, na minha visão, não precisaria de perdão. Mas eu entendi que Deus estava me ensinando a desenvolver uma habilidade. Perdoar é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Eu tenho um conceito que eu explico em cursos, em treinamentos, sobre inteligência e habilidade. Inteligência, todos temos. Eu creio que Deus nos deu uma capacidade de raciocinar e capacidades para áreas distintas. Todos nós temos inteligência para nos desenvolver em diversas áreas, da comunicação, no conhecimento, do autoconhecimento, na matemática, no desenho, nas artes. Porém, nós não desenvolvemos todas essas habilidades ao longo dos anos, porque nós fazemos escolha por treinar mais ou usar mais a inteligência para uma área do que para outra. Então, uma pessoa que por um motivo ou por outro decide ser uma pessoa mais reservada e se relacionar menos com a pessoa, não desenvolve a habilidade que ela tem inteligência. Ela tem inteligência para isso, mas ela não desenvolve a sua habilidade de se relacionar em virtude de uma escolha que ela fez. A inteligência nós temos para fazer isso. Porém, a habilidade é algo que vai acontecer conforme eu pratico. Agora, fala se não é certo, se Deus não quer que nós treinamos isso. Quando Jesus falou lá com os discípulos, falou o seguinte: se te fizerem algum mal 7 vezes ao dia, perdoe-a 7 vezes se a pessoa voltar arrependida. O que é isso? Treinamento. Se você perdoa todo dia, pelo menos 7 pessoas diferentes todos os dias, chega num ponto em que você está totalmente... Essa habilidade é nata sua, você não tem problema em pedir perdão. Agora eu vejo até hoje pessoas que são consumidas dentro de si, talvez por orgulho, porque não admitem um erro, uma falha ou algo do tipo. E essas pessoas não conseguem perdoar e nem liberar perdão.
estão presas dentro desta condição, porque não desenvolveram essa habilidade. Perdoar é uma habilidade. Olha o que Marcos diz aqui, ó, encerrando. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. E eu fiquei pensando nisso, porque nós falamos agora há pouco sobre, não, peraí, se eu não perdoar, Deus não me perdoa? Mas o perdão não tem que ser incondicional? Pois é, mas nós não temos nada, Deus não fez nada de errado, e a gente não precisa perdoar a Deus de nada. Mas como é que nós honramos e servimos a Deus? Através do relacionamento com as pessoas. É o nosso relacionamento. Então, e a falta de perdão é pecado, não perdoar. Se Jesus mandou, isso é um mandamento, se eu não libero perdão, se eu não perdoo, além de trazer um monte de malefícios a mim mesmo, à minha saúde, ao meu corpo, ao meu estresse, ao meu nervosismo, à minha condição psicológica e física, e ainda estou aberto a pegar o Covid a qualquer momento em virtude disso. Além disso, eu estou bloqueado com Deus, porque o pecado barra e limita o meu relacionamento com o Pai. E se perdoar é pecado, eu preciso liberar perdão e perdoar o meu irmão, para que não haja nenhum tipo de impedimento nesta via, direta com o céu, direto com o Pai, através de Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, olha só, não perdoar leva à morte física e espiritual. E eu achei curioso, porque a última coisa é um dado que eu achei sem querer na internet, sem querer, eu não tive uma intenção. E eu achei um estudo, fazendo uma pesquisa, eu achei um estudo de Santo Agostinho. Falei, vai trazer uma coisa do católico? Pois é, mas ele falou uma coisa extremamente certa. Eu estava gravando, porque eu gravei hoje, eu não consegui editar ainda, a continuidade dos meus estudos sobre a Bíblia. E aí o estudo, serão 2 vídeos agora, e eu gravei sobre os 4 evangelhos. Então descobri um monte de coisa muito bacana sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, num livro que eu estava usando como referência, apareceu lá assim, porque tá dizendo que Jesus ressuscitou 2 pessoas ao longo do seu tempo aqui na Terra. E eu, como não acredito no livro, eu sempre vou dar uma pesquisada, então assim, estava escrito no livro 2 pessoas. Mas quando eu pesquisei, eu descobri que, na verdade, Jesus ressuscitou, além de todos os milagres de cura e tal, não sei o quê, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Então o livro que eu estava usando como referência estava errado. E aí eu achei um estudo de Santo Agostinho relacionando as 3 pessoas que Jesus ressuscitou ao pecado. Isso eu achei fantástico. Quem foram as 3 pessoas que Jesus ressuscitou quando veio aqui à Terra? Primeiro, você encontra isso lá em Mateus 9:25, a filha de Jairo. E qual é a identificação que Santo Agostinho fez disso? Jesus ressuscitou a filha de Jairo quando ela ainda estava em casa. Presta atenção nisso. A filha de Jairo estava em casa, eles estavam preparando o corpo para tirar de lá e levar para enterrar, para levar para a tumba. Mas Jesus chegou antes de ela sair de casa e ressuscitou ela ali. Segundo caso de ressurreição, o filho da viúva de Naim. Não sei quantos vão lembrar, mas está lá em Lucas 7, versículo 14. Você tem a identificação. Neste caso, Jesus estava passando e ele viu o pessoal chorando e tal. Eles estavam já levando o corpo, já metade do caminho para ser enterrado. Então o corpo já tinha saído de casa e estava a caminho de ir para a tumba. Foi a segunda ressurreição de Jesus, tá? Segundo milagre de ressurreição. O terceiro, acho que todo mundo sabe aqui, todo mundo vai lembrar, que é de Lázaro, certo? Que é o mais que a gente conhece. Então, vocês já sabem que Lázaro, Jesus ressuscitou quando já estava 4 dias morto dentro da tumba. E aí, Santo Agostinho escreveu um sermão falando sobre que isso diz respeito ao pecado. E qual é o poder de Deus em relação ao pecado? E aí ele fala assim, olha só, Jesus ressuscitou e trouxe vida. No primeiro exemplo, na primeira ressurreição, quando estava dentro de casa ainda. E veja que quando a gente vai para o Antigo Testamento, quando a gente estuda a Antiga Aliança, a gente vê que é tudo literal. Tudo literal, aquele monte de regras e tal, literalmente você tem que seguir aquilo, não pode comer isso, não pode ser aquilo. Quando Jesus vem, ele traz uma nova aliança, e nessa nova aliança ele fala assim, ele fala inclusive para aqueles religiosos, para aqueles fariseus, para aquele pessoal
eles se orgulhavam de fazer todo aquele esforço para cumprir as regras todas que eles podiam, e eles ficavam mostrando para todo mundo que eles cumpriam as regras. E aí Jesus vem para mostrar assim, eu, nesse momento, olha, de verdade, nessa nova aliança, eu não estou tão preocupado com o cumprir de todas as regras, até porque eu já sei que vocês não conseguem cumprir todas as regras. Veja aí a antiga aliança, o povo nunca conseguiu cumprir todas as regras. E eu quero mostrar para vocês que eu estou olhando para dentro do coração de vocês. E eu quero saber o que está dentro do teu coração. Então entenda que, aí o Santo Agostinho fala, na primeira ressurreição a gente vê uma pessoa que Jesus foi e ressuscitou dentro de casa. Porque muitas vezes nós estamos dentro de casa e a gente fala que a gente não vai pecar. Mas nós temos toda uma intenção de pecado, sentimentos se formam dentro da gente. Nós pensamos em coisas que não deveríamos pensar. E na verdade o pecado está batendo a porta. Mas aí Jesus vem e traz vida sobre nós e nos ressuscita dessa morte espiritual para que nós não venhamos a pecar. Na segunda ressurreição, ele faz a comparação de uma pessoa que já tomou a decisão, por eu vou pecar mesmo, e já está a caminho de fazer coisas erradas. E aí Jesus vem e já considera que esta pessoa já está morta. Entenda. Lembra, Jesus fala que né, lá você não podia adulterar na antiga aliança, mas na nova aliança Jesus vem e fala o quê? Se você pensou em adultério, você já pecou. Se você matou o irmão na sua mente porque você odeia o seu irmão e já pensou em matá-lo e já falou assim, eu queria matar esse desgraçado, você já cometeu homicídio. Ou seja, você já pecou quando estava pensando no pecado em casa. Isso não é para que você se sinta, como se diz, acusado. Pelo contrário, Jesus vem com amor e libera perdão sobre você e vida ali quando você estava em casa. Mas e se eu já estava na metade do caminho para consumar o pecado? O Espírito de Deus vem e traz vida e perdão sobre a tua vida para que você se arrependa e arrependimento é uma conversão de 180 e volte para o propósito do Senhor. Mas e se a coisa já está que nem Lázaro na tumba? Já está fedendo o corpo? Você já está chafurdado no pecado? Você já não vê mais como sair dessa situação? O poder de Deus vem sobre você e não importa por quanto... Travou. E traga outro, ou em outro contexto, queridos. Em nome de Jesus, isso eu falo para mim mesmo. Ressurreição de sonhos, ressurreição de propósitos. O Senhor, talvez você precise neste momento liberar perdão sobre você mesmo, até porque é possível que você tenha tido ações, ou você mesmo tenha decidido não levar adiante coisas que Deus falou para você fazer. E aí Deus vem e fala, e aí você matou o sonho que Deus colocou dentro do teu coração. E talvez até hoje você não tome nenhuma atitude porque você não se perdoa. Talvez você já tenha entendido que há certas ações que você deveria ter e que Deus tem poder para ressuscitar esses sonhos e o propósito que Ele deu para você e o propósito que Ele colocou para a tua vida, mas você não consegue perdoar a si mesmo pelo fato de você ter deixado lá atrás, talvez na juventude, coisas que o Senhor falou que você iria fazer, que você era capaz de fazer, e você preferiu dar ouvidos ao mundo, dar ouvidos à esposa, dar ouvidos a pessoas que encurtiram, porque o diabo usa, tá? O diabo usa. A gente tem que ter a sabedoria de lidar. Mas o diabo usa as pessoas mais próximas para afetar e para matar os nossos sonhos. Mas se nós estivermos completamente ligados no Senhor, a vida e o perdão do Senhor sobre nós faz com que os nossos sonhos se ressuscitem, sejam ressuscitados, voltem à vida. O Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor quer usar a tua vida, Cido, de uma maneira totalmente diferente. Já veio uma coisa que você nunca imaginou. Mas você precisa se perdoar, Cido. Em nome de Jesus, você precisa se perdoar das coisas que você fez lá atrás e que você achou que tinham matado seus sonhos. E aí você disse, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou seguir adiante. Eu vou continuar no meu conformismo. Eu não vou. Não permita que isso aconteça. O Senhor quer trazer sobre a tua vida hoje ressurreição. Ressurreição de sonhos. Ressurreição de sonhos. Porque Deus quer te usar e sem nenhum tipo de restrição. Seja dentro do mar, seja fora, seja viajando, seja dentro do avião, não importa, mas Ele quer te usar. Perdoe-se a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo por ter abandonado e deixado as palavras que Deus disse para vocês.
peça perdão ao Senhor e perdoem a si mesmos, porque o Senhor já perdoou. Pense em quando Jesus... Olha que coisa de doido. Porque assim, a habilidade, Jesus já tem a habilidade de perdoar. Mas pensa, quando Deus conhece todos os tempos, então quando Deus decidiu criar a humanidade, ele já sabia o que a humanidade ia fazer, ele já tinha decidido de antemão perdoar a humanidade antes de criar a humanidade. E a gente tá aqui, mas eu não sei se Deus me perdoa. Deus já perdoou antes de você cometer o pecado. Antes de você cometer o pecado, Deus já tinha te perdoado. E aí você cometeu, fez, e de repente por anos você está estagnado em certas áreas. Por que não libera perdão? Em nome de Jesus, hoje é dia de ressurreição. Ressurreição. A vida de Deus, o perdão de Deus vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família e sobre nós. Porque a falta de perdão, por nós mesmos, essa falta de perdão tem prejudicado a nossa família. Isso tem contaminado a nossa esposa, os nossos filhos e talvez mais pessoas. Mas em nome de Jesus, não será mais assim. Isso paralisa hoje. Isso paralisa hoje, porque é hoje que a ressurreição do Senhor sobre os nossos sonhos, sobre o propósito que Ele tem para nós, é liberada sobre vocês, é liberada sobre nós. E a nossa família não vai ser mais contaminada em virtude disso. E eu declaro em nome de Jesus a ressurreição dos sonhos e a ressurreição do equilíbrio dentro da nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra a vocês. Eita fogo do céu! Glória a Deus!